Ok, então. Gente, eu vou falar sobre o livro A Arte da Guerra. Eu li essa versão aqui, ó, que o prefácio e a adaptação foi feita pelo James Clavell. É, Esse livro, ele é um tratado militar, né? Ele foi escrito pelo estrategista Sun Tzu, que está escrito aqui, né? Se vocês quiserem saber como é que escreve. E ele foi escrito por volta do século IV a.C. Eles acham que foi mais ou menos entre 481 e 221 a.C. Eles não têm certeza disso, porque, como foi há muito tempo atrás, eles duvidam muito se existiu realmente o Sun Tzu ou se ele foi só um outro nome que um autor usou. Mas eles estimam que foi nessa época, porque esse era um período que ocorreram grandes guerras na China, né? E como é um tratado militar, faz sentido ele ter escrito o livro nessa época. Ele tem 13 capítulos, é um livro bem pequenininho, essa versão que eu li tem 111 páginas, se eu não me engano. Ele é pequenininho, eu li em 2 dias. E eles acreditam que esse livro foi usado por muitos estrategistas durante guerras, Napoleão Bonaparte, ou na Segunda Guerra Mundial também, essas coisas. Agora eu vou falar sobre o autor. O autor, eles estimam que ele viveu entre 544 e 496 a.C. Eles falam que ele foi um estrategista de guerra, né, que nasceu e viveu na China, e também um filósofo. Alguns historiadores têm muita dúvida se ele realmente existiu, porque como foi há muito tempo atrás, e esse é o único livro conhecido dele, então fica meio difícil de saber se ele realmente existiu. Também não tenho certeza de onde ele nasceu, mas segundo o livro, ele atuava na província de Wu, se escreve W-U, e ele era general do rei Wu. O objetivo central dessa obra é apresentar uma filosofia de guerra para a pessoa conseguir gerir conflitos e vencer as batalhas. Ele é um livro de estratégias, basicamente, assim. Ele também consegue ser... Você consegue usar essas estratégias em muitas coisas na vida cotidiana, sabe? Por exemplo, em qualquer tipo de competição, até esportes mesmo, tem algumas dicas aqui que dá para usar. Como é um livro pequeno, eu acho que eu vou conseguir falar os 13 capítulos aqui mais ou menos direitinho. Mas se não der, eu acho que dá para falar a maior parte. A gente marca uma live. O primeiro capítulo, ele fala da preparação dos planos. Ele diz que a preparação dos planos você tem que conhecer o inimigo e conhecer a si mesmo para você poder saber quem vai ganhar ou perder uma batalha. Ele cita 5 fatores constantes na arte da guerra, que são a lei moral, céu, terra, chefe, método e disciplina. A lei moral é o que faz com que o povo esteja em completo acordo com o seu governante. É a autoridade que esse governante impõe sobre o seu exército. O céu, ele quer dizer se está dia, se está noite, o tempo, as estações e qual lado fica mais favorecido com isso. Na terra, ele quer dizer o terreno ocupado por esses exércitos. Depois do capítulo 10 para frente, ele explica direitinho os tipos de terreno e tal. Com o chefe, ele quer dizer sobre as virtudes da sabedoria, da sinceridade, da coragem e da retidão que esse chefe tem sobre o seu exército. E com método e disciplina, ele quer dizer sobre a organização que o exército tem, né? Durante a batalha ou a disposição do exército dentro do seu acampamento, essas coisas. Aí ele diz que se você analisar esses fatores, você consegue prever quem vai ganhar ou perder essa batalha. Ele diz que devem ser feitas as seguintes perguntas. Qual dos dois soberanos está impregnado com a lei moral, ou seja, qual dos dois chefes militares tem mais autoridade sobre o seu exército? Qual dos dois generais tem mais competência? Com quem estão as vantagens do céu e da terra, né? Do quem está com o melhor terreno, essas coisas. De qual lado a disciplina é mais rigorosamente aplicada? Qual o exército mais forte?
e de qual lado os soldados são mais bem treinados. Aí ele diz que se você fizer essas perguntas e conseguir respondê-las, você já sabe quem é que vai ganhar ou perder essa batalha. Uau! Quando você fala legal, dois né? generais ou dois chefes, você fala de dois concorrentes, né? De dois... Isso, oponente. Dois oponentes. Né? Isso. E dá para transportar isso para dois concorrentes, como duas empresas concorrentes, dois times sim, com certeza. concorrentes, né? Dá para qualquer área que sim, sim, com certeza. Essa relação de oponentes. Interessante. Uhum. O capítulo 2 se chama Guerra Efetiva. Aí eu peguei uma frase que eu acho legal, que resume um pouco o capítulo. Quando suas armas ficarem pesadas, seu entusiasmo diminuído, a força exaurida e seus fundos gastos, outro comandante aparecerá para tirar vantagem de sua penúria. Nesse capítulo, ele diz que o general, apesar de ter que analisar muito a situação para poder tomar uma decisão boa, ele diz que o general deve pensar rápido e tomar decisões rápidas. Porque se ele demorar muito, o seu oponente vai vir tirar vantagem disso. Ele diz, num outro capítulo, que quem dá chance para o seu inimigo atacar é você mesmo. Então ele diz que a gente deve se proteger disso. Ele também diz que os soldados devem ser recompensados caso façam uma coisa boa e devem ser castigados caso façam alguma coisa errada, para o seu chefe conseguir exigir respeito. É basicamente isso, o capítulo 2. O capítulo 3 se chama Espada Embanhada, e ele diz assim: a mais perfeita forma de comandar é impedir os planos do inimigo. O chefe habilidoso conquista as tropas inimigas sem luta. O que ele quer dizer? É que o importante da luta não é você atacar primeiro e nem você atacar o inimigo mais do que ele te ataque. Sim, você entender o que ele quer fazer com você e conseguir se proteger disso. O capítulo 4 se chama Táticas. Foi o que eu falei agora. Que ele diz que você só vai ser atacado se você der chance do seu inimigo te atacar. A oportunidade de derrotar o inimigo é fornecida pelo próprio inimigo. Assim como a oportunidade do inimigo te derrotar é você que dá para ele. Ele diz que a garantia da derrota implica em táticas defensivas. E eu achei isso muito legal, porque é basicamente isso que ele fala o livro todo. De você conhecer o inimigo, conhecer os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, para poder prever o que ele vai fazer com você e se proteger disso. Deixa eu beber minha água. Sempre necessário. Também sempre tô com o meu copo aqui. O capítulo 5 se chama Energia. Esse capítulo eu também achei muito legal. Ele diz assim: o guerreiro inteligente procura o efeito da energia combinada e não exige muito dos indivíduos. Leva em conta o talento de cada um e utiliza cada homem de acordo com sua capacidade. E não exige perfeição do sem talento. O que ele quer dizer? Que você não pode tentar exigir de um guerreiro sábio que ele seja o mais forte, entendeu? Você tem que usar os pontos fracos e fortes dos seus soldados. É o que eu falei, você tem que conhecer a sua equipe, você tem que conhecer os seus pontos fracos, seus pontos fortes, e você tem que usar eles a seu favor. Tem uma charge que fala mais um pouco disso, que tem vários animais diferentes e tem um cara sentado numa mesa. Ele diz assim: para ser justo, todos vocês vão fazer o mesmo teste, que é subir na árvore. Mas, por exemplo, o macaco vai conseguir subir mais fácil na árvore do que um boi, por exemplo. Mas é capaz do boi correr mais rápido do que o macaco, entendeu? Sim. Aí ele diz isso, que é você usar os pontos fortes dos seus soldados a seu favor. No capítulo 6, ele também fala disso, dos pontos fracos e fortes. Aí tem um ensinamento muito legal, que eu acho que é um dos mais legais do livro, que é o ensinamento do cheio do vazio. Ele diz que para vencer a batalha, um bom guerreiro deve chegar primeiro, mas não atacar primeiro. Porque aí ele vai dar ao seu inimigo uma ideia de vantagem. E com essa ideia de vantagem, você vai poder analisar os pontos fracos e os pontos fortes do seu inimigo
e vai poder tirar vantagem disso também. A frase mais legal que eu achei desse capítulo, uma das mais legais do livro também, é assim: a água se move de acordo com a terra. Um exército se move de acordo com o inimigo. Eu achei muito legal isso, porque ele explica basicamente o capítulo todo, que você tem que tomar suas decisões de acordo com o que o inimigo vai fazer com você. Você tem que tentar prever o que ele vai fazer com você. Genial. O capítulo 7 se chama Manobras. Ele diz que, sem harmonia no exército, não pode haver formação de batalha. E nesse capítulo também muito legal, ele meio que ensina a você transformar as desvantagens do seu exército em vantagens. Ele diz que você deve analisar os seus guerreiros para poder formar os grupos de uma forma que você tire vantagem até dos seus pontos fracos, para você tirar vantagem de tudo que os seus guerreiros podem fazer. Uau. Ele também diz que não podemos participar de alianças até estarmos a par dos objetivos de nossos vizinhos. Ou seja, você não pode confiar no seu inimigo, por exemplo, se ele pede uma trégua. A não ser que você tenha certeza que essa trégua vai trazer vantagens para você. Porque ele pode estar querendo te enganar, né? Ele pode estar querendo te dar um ataque surpresa. E a trégua o capítulo pode significar que ele sabe que vai perder, então prefere dar trégua. Pode ter muitos significados essa trégua, né? Sim, ele fala disso também nesse capítulo. O capítulo 8 fala da variação de táticas. Eu acho que do capítulo 8 para frente foi o que eu tive mais dificuldade de interpretar para poder trazer para o cotidiano. A partir daí ele fala umas coisas que eu acho que algumas só dá para usar na guerra mesmo, mas eu não tenho certeza, né? Depende da interpretação que você fizer. Uhum. Ele diz nesse capítulo 8 que um general ele deve estar preparado nas posições de desvantagem. Se ele estiver em desvantagem, ele deve estar preparado para isso, ele deve estar preparado caso receba algum ataque surpresa ou alguma coisa assim. Ele fala assim: não se deve confiar na possibilidade do inimigo não vir. Se deve confiar em nossa proeza em recebê-lo. Isso quer dizer que você deve estar preparado para caso ele te ataque de surpresa, ou caso ele ataque sendo que ele pediu uma trégua, coisas assim, sabe? Aí nesse mesmo capítulo, ele fala 5 erros que afetam um general. O primeiro, ele diz que é a negligência que leva à destruição, a covardia que leva à captura, a debilidade de honra, que é sensível à vergonha, o temperamento impetuoso, que pode ser provocado com insultos, e o excesso de solicitude com os soldados, o que expõe eles a inquietações e preocupações. O que eu acho muito legal desse livro é que ele fala mais para o general do que para os soldados. No começo do livro, no prefácio, o homem que adaptou essa obra, ele diz que Sun sempre dizia que se o exército falhar na primeira vez, a culpa é sempre do general. Se ele falar mais uma vez, parte da culpa já é do exército. Então, depende muito de como o general vai ensinar para eles poderem reagir. O capítulo 9, ele fala praticamente da mesma coisa que o capítulo 8, mas ele diz sobre quando o exército está em marcha, né? Quando ele está a caminho do campo de batalha. Ele também diz que eles devem tomar muito cuidado, que eles devem estar preparados para ataques surpresas, essas coisas. Aí, no capítulo 10, ele já fala dos terrenos, né? Que ele cita no começo do livro como terra. Ele separa os terrenos em 6 tipos. O primeiro desses tipos é o acessível. Ele diz que o terreno acessível é aquele fácil, que qualquer exército de qualquer lado consegue chegar. É um exército que é um terreno que ele pode ser atravessado de qualquer lado e por qualquer lado dos exércitos. O segundo tipo de terreno é o complicado. Ele diz que é um terreno que, se você chegar nele, você pode sair dele, você pode abandoná-lo. Mas ele é difícil de ser recuperado. O que ele quer dizer com isso?
que se você chegar para atacar o seu inimigo, se ele tá nesse tipo de terreno, se esse inimigo estiver preparado para te atacar, para te receber e para revidar, ele vai ser muito difícil, de você conseguir vencer essa batalha. Mas caso você chegue e ele não esteja preparado para te receber, que ele esteja despreparado e não esteja protegido, então você facilmente vai ganhar dele. O próximo tipo é o retardador. O terreno retardador é o que não leva vantagem para nenhum dos lados. Se qualquer lado atacar primeiro, ele vai perder. É praticamente um beco sem saída, né? E nesse terreno, ele diz que a melhor coisa é você recuar e esperar o inimigo vir atrás de você. E os últimos dois terrenos, eu coloquei os dois juntos porque eu achei eles bem parecidos. São os desfiladeiros e os picos escarpados. Esses terrenos são no alto. Então ele diz que você deve ocupá-los primeiro para você poder vigiar de qualquer lado que o inimigo tentar vir até você. Você deve chegar primeiro, ocupá-lo, protegê-lo e esperar o inimigo vir até você. No capítulo 11, ele também fala sobre terrenos. Mas nesse capítulo ele não fala sobre os tipos de terreno. Ele fala sobre situações que ocorrem nos terrenos. Essas 9 variações são o terreno dispersivo. Ele cita um exemplo que esse terreno pode ser quando você está atacando o inimigo, que ele vem até você na sua casa. Por que ele chama esse terreno dispersivo? Porque como os soldados estão perto de casa, perto de suas famílias, eles vão querer terminar a guerra rápido para poder voltar às suas casas. E isso tem capacidade de eles fugirem da guerra para tentar não lutar. O segundo é o fácil. Apesar do nome ser fácil, não significa que seja um inimigo fácil de atacar. Ele diz que pode ser um inimigo difícil, né? Mas que é um terreno que não está longe do seu habitat natural, não tem? Então você vai estar mais à vontade nesse terreno. Fazendo uma comparação, seria, por exemplo, uma empresa que está entrando no mercado novo, mas que ela já tem familiaridade, né? Isso, mais ou menos isso. O próximo é o controverso. O controverso tem muito a ver com o retardador, que é um terreno que não leva vantagem para nenhum dos dois lados. O próximo é o terreno aberto, que é muito parecido também com o outro terreno, que os dois têm liberdade de movimento para entrar e para sair, mesmo que eles percam a batalha, eles podem fugir. O terreno de estradas cruzadas eu achei muito legal, porque ele diz que é um terreno que abre caminho para 3 cidades diferentes. Então, o primeiro exército que chegar lá e tomar conta desse lugar, ele vai ter as 3 cidades ao lado na palma da mão dele. Ele vai ter dominado 3 cidades de vez. O próximo terreno é o terreno sério. O terreno sério é um lugar perigoso que você vai estar lutando com outro exército que também está bem preparado e que é perto de lugares fortes, perto de cidades fortes que podem ser aliadas desse exército e vir te atacar. O terreno difícil são os terrenos trabalhosos de atravessar. Ele cita como exemplo pântanos, montanhas, florestas muito fechadas, que são os terrenos bem difíceis de atravessar. O terreno cercado, ele é cercado de 3 lados, e se o inimigo vier para cima de você, mesmo que com uma pequena quantidade de lutadores, vai ser fácil para ele de acabar com você, porque você não tem para onde fugir. E o terreno desesperador é uma situação que ou você mata ou você morre. O exército que sai em vantagem vai acabar com o outro. O outro não tem nem chance de fugir. O capítulo 12, que é o penúltimo, ele fala sobre o ataque pelo fogo. Qualquer pessoa que assiste filmes de guerra, por exemplo, com certeza já viu alguma cena de ataque pelo fogo.
Porque é comum tanto em guerras de verdade quanto em ficção. Ele diz que tem 5 formas de atacar pelo fogo, que é queimar os acampamentos do soldado inimigo, queimar os armazéns do soldado inimigo, queimar os comboios de mantimento deles ou queimar os arsenais deles e lançar fogo continuamente sobre eles. Esse capítulo eu não consigo trazer para o cotidiano, porque eu espero que vocês não queiram tacar fogo no inimigo de vocês, né? Então eu acho que não tem como trazer isso para o cotidiano. Mas o fogo pode ser substituído por atacar em outro sentido? Por exemplo, você falou em atacar os mantimentos ou atacar as cabanas, a aldeia lá. Poderia ser algo no sentido de, por exemplo, ter alguma estratégia de marketing que ataque ou o produto ou que difame uma empresa? Dá para fazer essa comparação? Sim. Você acha que não? Eu acho que pode, sim. Eu acho que tudo depende de como você quer comparar. Se você quiser comparar, por exemplo, com empresas, ou se você quiser comparar com alguma competição em geral, ou algum esporte, até você pode... Tem algumas coisas que dá para comparar, mas depende de como você quer interpretar. O capítulo 13, que é o último... O fogo, o Sun Tzu traz outros tipos de ataque, além de botar fogo nas coisas? Olha, não, ele diz mais estratégia mesmo. Eu acho que o do fogo é o único ataque mesmo que ele diz. No livro todo, eu acho que só o fogo que ele fala. Então, mas ele diz... fazer essa comparação. O fogo pode ser uma metáfora para fazer um ataque em cima de algum ponto fraco do inimigo, né? Que pode ser um ataque por estratégia de marketing ou, sei lá, golpe publicitário, não sei, alguma coisa assim. Cabe à nossa imaginação e interpretação. Depende muito da interpretação. Uhum. E o capítulo 13, ele é o último. Ele diz sobre os espiões. Ele trata, no começo do livro também, sobre espiões como sendo uma parte muito importante da guerra e que eles sejam, tipo, extremamente importantes para você poder descobrir coisas sobre o seu inimigo. Ele cita 5 tipos de espiões. Os espiões locais, que são os habitantes do local do inimigo. Ou seja, você vai transformar um habitante daquele local em um espião para trazer informações sobre o que eles estão planejando. Os internos são os funcionários do inimigo. São os soldados, ou até quem trabalha mesmo com o chefe, né? Que você usa eles para trazer as informações para você. Os convertidos são os espiões que foram mandados do inimigo para espionar você e você converte eles para que eles espionem o inimigo e levem informações falsas para eles, essas coisas. Os condenados são os que são usados especificamente só para enganar o inimigo, só para mandar informações falsas. E os sobreviventes são os que trazem notícias do acampamento do inimigo. Esses foram os 13 capítulos do livro. E agora eu vou tirar as minhas conclusões. Achei legal essa parte aí dos espiões, porque quando você falou nesse último tipo, que é, por exemplo, um grupo que foi derrotado, né? Então você pega essa pessoa para pegar informações, me lembra a ideia de uma pessoa que foi demitida pelo concorrente, então o oponente, né, que seria um concorrente empresarial, contrata essa pessoa justamente para ter noções sobre como que aquela empresa trabalha, né? Eu achei interessante essa classificação. Fique à vontade para falar suas impressões. Também os espiões eles citam como uma parte muito importante da guerra mesmo. Uhum. Aí eu tirei 2 ensinamentos que eu achei os mais importantes no livro. O primeiro ensinamento que eu achei mais importante, tipo, é o que ele mais fala no livro todo, é o da preparação de planos. Desde o primeiro capítulo ele diz: se você conhece o inimigo e a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Essa frase é uma frase muito famosa, é capaz de vocês já terem ouvido falar dela, que é o que ele diz no livro todo, que é você conhecer o seu inimigo, você conhecer os seus pontos fracos, seus pontos fortes, você saber onde e como atacá-lo. E você também conhecer os seus pontos fracos e fortes para você poder se defender desse inimigo.
O segundo é o ensinamento do cheio do vazio, que eu falei no capítulo 6. O que ele diz que é para você chegar primeiro ao campo de batalha, mas não atacá-lo. Ele diz que a água se move de acordo com a terra e você se move de acordo com o seu inimigo. Se você quer derrotar alguém, você tem que saber o que ele vai fazer primeiro. É o que ele diz praticamente o livro todo. O que eu acho muito legal desse livro é que, apesar dele trazer estratégias de guerra, ele trata a guerra sempre como uma coisa que é possível de evitar e que se deve evitar. É um mal que ele diz que às vezes é necessário, mas que a maior parte das vezes você pode tentar derrotar o seu inimigo sem ter que batalhar mesmo com ele, sem causar mortes, essas coisas. Entendi. Então é isso que ele basicamente diz, que você pode atacar o seu inimigo sem realmente machucá-lo, sabe? Durante esse livro, ele comprova essas teses, essas táticas dele, de acordo com experiências dele próprio. O Sun Tzu, no livro, ele cita algumas batalhas que ele foi o governante, que ele foi o chefe, e algumas também que outras pessoas governaram, que ele só cita como exemplo. E o James Clavell, que é o que adaptou esse livro, ele adicionou também mais batalhas, mais exemplos de batalha, que ele é como se ele interrompesse a fala do autor para citar essas batalhas. E ele cita teses exemplos em que essa tese do Sun Tzu se encaixa perfeitamente, que a pessoa que segue essa tese vence a batalha e a pessoa que não segue é a que é derrotada. Eu achei um livro muito bom, que qualquer pessoa deve ler. É um livro pequeno, é um livro de fácil entendimento e que pode ser aplicado em qualquer área da sua vida, sabe? Se você... Isso que você acabou de falar sobre qualquer área da nossa vida, porque eu falei de time de futebol, de empresa, mas o José Carlos Terapeuta, que colocou aí no chat, olha a contribuição dele. Na nossa vida... É meu pai. É seu pai? Uhum. Ah, paizão da Esther. Olha o que o seu paizão falou. Na nossa vida temos que tomar cuidado com espiões que às vezes se passam por amigos, mas que querem nos derrubar. Ou seja, a gente pode trazer isso para a vida pessoal também, né? Como você falou. Sim, você pode trazer isso em qualquer aspecto da sua vida, eu acho. Esse livro, você pode levar ele para, igual você falou, empresas ou concursos, qualquer tipo de competição, igual eu falei também, esportes. Tem algumas coisas que realmente podem ser levadas para o esporte, igual você citou, times de futebol. É uma leitura fácil, é fácil de compreender. É um livro pequeno, você lê em 1 ou 2 dias. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro. Tem realmente ensinamentos muito importantes, que é um livro que você não pode ler só uma vez para entreter sua cabeça. Você tem que ler, você tem que estudá-lo, você tem que entendê-lo. E é isso, basicamente. É um livro muito bom, recomendo muito para todo mundo ler. Bacana. É isso. Mais uma contribuição aí que nós estamos no chat é da Dani Fornaciari. É parente sua também? É minha tia. Aparentada, toda marcando presença. Conhecer o outro é a fórmula para a vida. Quando o outro é inimigo, além de fórmula, é sobrevivência. Por Dani Fornaciari. Além disso, vamos ver as perguntas. Só tivemos uma perguntinha aqui de uma menininha que deve ser sua melhor amiga, Amanda Marim. Sim. Ela teceu elogios para você do início ao fim. Ela te chamou de perfeita, maravilhosa, culta, tudo que você imaginar. Ela te idolatra, tá? Inclusive, é da sua turma? Então, convidamos a Amanda Marim para fazer uma live no Clube do Livro e, de repente, vai ser a nossa amiga Esther que vai depois fazer esses elogios maravilhosos. Fica o convite, tá, Amanda Marim? Mas o que a Amanda perguntou foi o seguinte: o que você mais gostou do livro? Eu acho que implicitamente você respondeu isso, mas tenta resumir com uma palavra. Com poucas palavras, o que você mais gostou do livro? Então, igual eu já tinha falado antes, uma das coisas que eu mais gostei é você poder usar essas coisas para a sua vida pessoal, para o cotidiano. Apesar de ser um tratado de guerra, você não usa essas coisas especificamente só para guerra.
Eu acho que a parte mais legal foi essa preparação de planos, de você conhecer o inimigo, conhecer a si mesmo, seus pontos fracos, seus pontos fortes. Isso eu achei uma parte muito legal. Muito bacana. Alguma pergunta, pessoal? Aproveitem, vamos. Amanda, aproveita, vamos beber dessa sabedoria toda, já que você falou em cima. Ela falou que estava comendo miojo assistindo a live. Olha lá, a Márcia Kozer, olha que legal. Márcia Kozer, acho que o livro traz conhecimento próprio. É verdade, né? Como a nossa amiga Esther Sim. falou, né? A Márcia é o quê? Sua mãe? É um manual para a vida, ele é muito prático. A Dani colocou mais alguma coisa, excelente análise da obra, boas argumentações, parabéns, Esther. A Amanda só falou uma coisa, perfeita, em caps lock. Travou? Tá tudo bem? E para encerrar, acho que deu uma travadinha aí, mas voltou. Deu, travou o seu vídeo. E para encerrar, vamos fechar com aquela frase de impacto que você achou no livro, que você acha que marca assim, que pode levar para a vida toda. Eu vou repetir mais uma vez aquela frase que eu acho que é a mais importante do livro, a que traz mais conhecimento é: se você conhece o inimigo e a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Eu acho que isso é o mais importante do livro. É o que resume o livro, assim, essa frase. E é o maior ensinamento que ele traz. Maravilha. É uma frase muito batida, muito assim, usada na administração há muitos e muitos anos. Eu fiz Muito administração, me boa. formei em 2000, em 2001. E desde muito antes de mim, até hoje, eu escuto isso como uma das frases mais fortes da administração, que parece que ela nunca vai mudar. Daqui a 1000 anos vai estar valendo também. Uhum. Esther, muito obrigado pela sua apresentação. Você foi Obrigada muito a você. clara, você foi muito didática. Eu senti como se eu Obrigada. estivesse lendo o próprio livro. Enquanto você falava algumas coisas, como a parte dos terrenos, eu fiquei imaginando como que aquilo se dá no mundo real, como, por exemplo, um grupo de amigos, ou o mercado de trabalho, o mercado de concorrentes, time de futebol. Eu imaginei em vários contextos, e na nossa vida pessoal também. E você Uhum. trouxe com muito brilho tudo isso. Aproveitamos, Obrigada. pessoal, para eu recomendar que vocês leiam a obra toda, tá? Se Lê, gente, traz muitos exemplos legais. isso, o conhecimento, como diz a sua mãe, a dona Márcia, é o maior poder que uma Uhum. pessoa pode ter, né? Então vamos ler, ele certamente está disponível em e-book, em bibliotecas, vamos adquirir o livro que ele vale a pena. Pessoal, estamos encerrando mais um Clube do Livro. Mais uma vez, obrigado, Esther, pela sua preciosa contribuição. Daqui a pouquinho esse vídeo vai Obrigada. estar disponível. Vamos ficar em casa, vamos contribuir, vamos colaborar. Façam as APNPs. E olha lá, Edéia Pereira. Parabéns, Esther. Demonstrou conhecimento real do conteúdo. Amanda, ótima didática. Cíntia Domiciano, eu amei. E assim por aí. Só tem Amanda. Enfim, Amanda. E é isso aí, Obrigada. pessoal. Tenham todos uma Tchau, ótima tchau. noite. Obrigado por participar, por prestigiar. E até breve. Fique em casa.